Gravar. Então, pessoal, bom dia. Para quem eu ainda não dei bom dia, a gente vai, então, hoje ter a segunda aula de movimento oscilatório e caos. A aula passada, na verdade, ela foi uma aula bem simples, só para estabelecer uma nomenclatura comum, né? E hoje é que a gente vai ver a parte, digamos assim, mais divertida, né? Então, só lembrando, né, a ideia é sempre começar de uma coisa mais simples e aos poucos ir complicando. Então, a gente viu na aula passada o movimento harmônico simples, né, que tem solução conhecida de vocês, dos cursos de Física 1 e 2, né, amortecimento também é conhecido de vocês, mas a gente não discutiu na aula passada, vai discutir hoje. Depois a gente vai discutir não linearidade, que é uma complicação, né? Não tem solução simples para o pêndulo não linear, forçado também, e a gente vai ver as rotas, né? Como isso leva a um sistema com caos. Então, só lembrando, né? Na aula passada, a gente estudou o pêndulo simples, né? Tem o peso, a tração. E hoje a gente vai incluir, então, o fato dele ser não linear. Então, né, nessa figura aqui eu desenhei um ângulo θ, que não é mais um ângulo pequeno para o qual a gente pode aproximar seno de θ por θ, não vale mais essa aproximação, e isso é imprescindível para a gente poder chegar nos casos com caos. A gente vai também observar, estudar um pêndulo forçado, né? Então tem aqui uma amplitude, né, uma força de amplitude FD e com uma frequência ômega-D, e a gente vai olhar para o pêndulo amortecido, né? Existem várias formas funcionais possíveis para amortecimento, né? Eu acho que quem já fez ou está fazendo mecânica clássica 1 vê, né, um amortecimento que é proporcional à velocidade, é usual, mas também pode ter um amortecimento proporcional ao quadrado da velocidade. Aqui a gente vai, né, estudar um amortecimento que vai com a velocidade, né, e o sinal de menos para mostrar que é na direção contrária, aqui uma constante de amortecimento, né? Então, o procedimento é bastante similar ao que a gente viu na aula passada, né? Na direção radial, a gente tem a tração e a componente radial do peso, né, de tal forma que o somatório das forças na direção radial é zero, então a gente simplesmente não vai se preocupar, né, mesmo com essas forças extras, com essa componente. Então é como se o movimento fosse unidimensional, porque a gente só vai se preocupar com a componente θ, e aí a gente tem a componente θ do peso, a força externa que vai ser sempre na direção tangencial, e a força de amortecimento, que é proporcional à velocidade, logo também é na direção tangencial, né? Então, a gente vai escrever o somatório aqui, Fθ, como sendo MD2S dt2, e vai lembrar que S é igual a Lθ, e vai continuar considerando, né, que L, o fio, é inextensível. Então, ele é só uma constante nesse sistema, né? Então, essa equação aqui da esquerda fica escrita dessa maneira aqui da direita. E agora, né, ao longo de θ, a gente tem essas três componentes. Essa mesma da semana passada, menos mg seno θ, onde a gente não vai mais aproximar o seno de θ por θ. Essa força externa, né, que é oscilatória com uma frequência ômega-d, a gente vai estudar o que acontece tanto quanto a gente varia a frequência quanto a amplitude da força externa, e uma força de amortecimento. E aqui a gente vai fazer algumas definições, né, para simplificar isso aqui. Eu vou escrever d2θ dt2 como sendo o f de θ dividido por ml, né, para que não ficar nenhuma constante na frente. Então, para simplificar, eu vou chamar de alfa essa minha constante fd dividido por ml, e vou chamar de Q a constante de amortecimento B dividido também por ml. Então, juntando tudo isso, né, eu fico com essa equação diferencial aqui. Então, só
chamando a atenção, né? A gente tem dois termos aqui que dependem do seno, né? Esse aqui que depende do seno do próprio θ, que é, né, diferente do que vocês estão acostumados, né, em Física 1 e 2, e esse aqui que é uma força externa dependente da frequência que vocês devem ter visto em Física 1 ou Física 2. Né? Então, a gente tem uma equação diferencial que ela é não linear, né, porque tem esse termo aqui e esse aqui também. Ela é de segunda ordem, né, envolve aqui uma derivada segunda, e ela é não homogênea, porque aparece esse termo aqui que não depende explicitamente de θ. Né? E essa equação diferencial ela tem uma solução que é desconhecida, ao contrário do que a gente tinha antes, que a gente já conhecia. Né? Então, a ideia vai ser, como a gente fez no caso em que a gente tinha a solução conhecida, aplicar a transformação método de Euler-Kromer. E, como a gente viu na aula passada, esse método ele foi desenvolvido para resolver uma equação diferencial de primeira ordem. Aqui a gente tem uma de segunda, e como na aula passada a gente vai pegar essa uma equação de segunda ordem e separar em duas de primeira ordem. Né? E o procedimento é bastante similar ao da aula passada. Né? Então, aqui onde a gente tinha aceleração, né, a gente vai substituir pela derivada da frequência angular, né, da velocidade angular, e aqui a gente vai escrever essa definição da velocidade angular, que é dθ dt. Então, de novo, né, vai substituir aqui o dθ dt por essa expansão aqui até só primeira ordem, né, vai desprezar os termos de ordem mais alta, então vai ficar com o termo, né, a expansão em θ exatamente igual ao da aula anterior, lembrando, né, que aqui é importante a gente colocar o ômega de I mais 1 e não o ômega de I, porque senão né, quando é só ômega de I é o método de Euler, que a gente já viu que não funciona bem, porque não conserva energia. Então, esse termo é exatamente igual ao da aula passada. O que vai ser diferente é a parte em ômega, porque agora tem esses outros termos aqui. Né? Mas o procedimento é similar. Né? Então, aqui tem o termo que é semelhante ao da aula passada, mas onde agora a gente não substitui mais o seno pelo ângulo, mantém o seno, né? Mas aqui é o seno em um determinado t. Tem aqui, né, esse termo da derivada, né, e esse termo que vai depender de ΔT. Então, esse termo da derivada aqui, a gente vai precisar substituir, né? Dθ dt é o próprio ômega, então a gente substitui aqui pelo ômega. Né? Então, fica esse termo que depende de ômega, esse termo que depende de ômega, esse termo que depende de θ e esse termo aqui que depende da força externa, o que é diferente, né, do que a gente tinha visto antes, mas é bastante similar. Né? Então, a ideia, né, o programa em si não muda muito, a gente inicializa a frequência, a velocidade angular e a posição angular, né? Isso tem que ser um dado do problema, as condições iniciais, e aí a gente vai fazendo esse processo iterativo até um determinado tempo tal, né? Lembrando que aqui, ao iterar a posição angular, tem que, né, usar o ômega no tempo seguinte, não no tempo anterior. Então, essa é a ideia, né? Então, para testar o problema, né, é importante a gente ter uma noção, de novo, do período. Então, né, esse teste aqui é com um pêndulo de um comprimento de 1 metro, e vamos usar um valor realista para G, 9,8 metros por segundo, um ΔT de 0,04 segundos, que a gente já usou na aula passada, né, e aqui o período, né, nesse caso, fica da ordem de 2 segundos. Né? Por que é importante saber o período? Porque eu vou querer repetir, né, olhar até um tempo, fazer o meu programa percorrer um tempo que seja longo o suficiente para poder observar alguns períodos. Né? Então, é importante saber de antemão qual é o período ou o período aproximado. E aqui, né, a ideia é testar o programa e ver se ele está funcionando bem. Então, o primeiro teste, né, é usar um ângulo inicial pequeno, tal que, né, o seno de θ seja igual a θ. Então, quando eu faço isso, né, e faço
tanto a força externa quanto o amortecimento serem iguais a zero, né, eu espero que mesmo o meu programa novo recupere o resultado da aula passada, que é um movimento harmônico simples, né? Então, esse é o primeiro teste aqui, né? A linha vermelha é obtida com o programa feito, né, que eu mostrei na aula passada, onde o pêndulo era linear, eu substituí seno de teta por teta, e aqui a linha pontilhada em azul, que nesse caso caiu exatamente por cima, é a obtida com seno de teta, não é mais o pêndulo linear, mas se eu pego um amortecimento, um ângulo inicial pequeno, eu espero que as duas soluções coincidam, né? Então, isso é trivial, mas é o tipo de teste que é importante a gente fazer toda vez que faz um programa novo, né? Você compara ele com um programa cuja solução é conhecida e você sabe que funciona. Então, só reforçando, né, práticas de boa programação. Então, o segundo passo, né, é ainda manter a força externa, né, alfa igual a zero, mas considerar casos amortecidos. Então, vocês devem se lembrar lá do curso de Física 2, o que acontece quando você tem um pêndulo amortecido, né, dependendo aqui do valor de Q, você pode ter diferentes tipos de amortecimento, né? Então, se Q é pequeno, você tem um caso subamortecido, como é, por exemplo, né, essa linha azul aqui, em que você observa o sistema oscilando, mas a amplitude de oscilação ela é envolta por uma exponencial e ela decai com o tempo. Então, se a gente compara, né, a linha azul, que é o caso não amortecido, com a linha azul clara, a gente vê aqui que a amplitude obviamente muda e depois de algumas poucas oscilações, né, eu teria que aumentar bastante aqui para ver algum tipo de movimento aqui, mas o período não mudou, né? Aqui os máximos e os mínimos coincidem com o período anterior, que é o comportamento esperado de um caso de amortecimento subcrítico. E aqui a gente pode olhar que para valores maiores de Q, a gente vai para o amortecimento crítico ou até o supercrítico, quando, né, ele dá uma oscilada e já vai para o caso, né, aqui em verde, né, ele já vai direto para zero, ou o supercrítico, né, quando ele oscila aqui também direto para zero. Né? As formas funcionais são conhecidas em todos esses casos, né, analiticamente, então é possível, né, conferir, testar se o resultado do programa está correto também nesses casos. Então, olhando o que acontece com a energia nesses diferentes casos, né, lembrando que a gente viu na aula passada, quando a gente usava só o método de Euler, que ele não conservava energia, ele aumentava a energia com o tempo, e que o método de Euler-Cromer a gente viu que a energia oscilava em torno do valor esperado, né? E essa amplitude de oscilação era tão maior quanto maior o ΔT que a gente usa, né? Então a gente vê aqui que usou um ΔT que é grande o suficiente para a gente conseguir observar aqui essa oscilação, mas que para os valores grandes aqui de Q, de amortecimento, né, a gente vê a energia aqui, né, para esse valor de que ela ainda oscila um pouco, e para o outro ela vai, né, direto a zero, porque o sistema é muito amortecido. Uma coisa bem importante, né, para o que vem a seguir, é lembrar que quando a gente tem uma relação, um oscilador amortecido, a gente vai ter um período de tempo em que a gente tem, né, um transiente, o sistema ainda se comporta, né, como se, né, levando em conta o amortecimento, e depois de um certo tempo, que inclui um certo número de períodos que depois a gente vai discutir, né, por conta do amortecimento, a amplitude de movimento simplesmente foi a zero. Né? Então, quando a gente olhar o caso forçado, né, o que vem, por exemplo, daqui de 20 segundos em diante, vai ser o resultado exclusivamente da parte forçada, porque o amortecimento já fez com que a parte da oscilação natural do sistema fosse a zero. Tá claro isso?
Então, isso é uma informação importante, né? Então, agora a gente vai introduzir a força externa, né? Então, esse alfa é o parâmetro que regula a amplitude da força externa. Então, aqui está, né, alfa igual a 0, essa curva preta, né, que a gente vê aqui, né, eu mudei aqui a escala do eixo X, deixa eu só voltar, né, aqui estava entre 0,2 e menos 0,1, né, então o valor inicial é 0,2, e se a gente só tiver amortecimento, vai a 0, então não vai ficar maior que 0,2. Quando eu coloco uma força externa, né, a gente sabe que vai passar de 0,2, né, e aqui o θ, se vocês repararem, né, eu coloquei, né, não coloquei em função de π, 3,14 é π, ele chega perto aqui de π, né, para essa força mais intensa, para a outra um pouco abaixo, né, mas ele oscila em torno de 0, obviamente, com a mesma amplitude positiva e negativa. E aqui, né, depois de 10 segundos, a gente já tem, né, o resultado da oscilação forçada, né, e a gente considera que o transiente está aqui só no começo. Então, o que eu vou fazer é aumentar a intensidade da força externa um pouco mais, né? Então, aqui eu coloquei alfa igual a 1,2, né, para um amortecimento menor, e o que eu vejo, né, para a curva preta não acontece nada, né, para o sistema que não é forçado, ele simplesmente vai a 0. Para a curva vermelha, que tem uma amplitude da força externa razoavelmente pequena, né, depois da parte transiente, a gente vê o sistema simplesmente oscilando com a frequência da força externa, e quando a gente coloca um amortecimento muito grande, uma força externa muito grande, desculpa, o amortecimento aqui é pequeno, a gente observa esse valor, né, esse tipo de comportamento que né, não é claramente periódico, né, não tem um período fácil de ser observado. E aqui, né, um outro exemplo, né, de novo com esse alfa igual a 1,2, né, e a gente chega, então, a um sistema que tem caos, né? Então, queria fazer uma pausa aqui, né, para a gente pensar um pouco em o que quer dizer o sistema apresentar um comportamento caótico. Reparem que a gente partiu de um sistema, né, a gente aplicou as leis de Newton ao sistema, né? Então, a gente tem 3 tipos de força, né? Na verdade 4, tem atração, tem o peso, tem uma força de amortecimento, tem uma força externa que está forçando o sistema com uma determinada frequência bem determinada, e todas as quantidades são conhecidas. E ainda assim, né, quando a gente olha aqui para a frequência ou para a posição em função do tempo, a gente tem um comportamento que não é determinístico, né? Então, quando a gente pensa em caos, né, a gente tem um sistema que ele obedece a leis determinísticas. A segunda lei de Newton claramente é uma lei determinística. Ela, né, a partir dela, a gente pode obter o comportamento, né, a posição em função do tempo e a velocidade em função do tempo, ou a posição angular e velocidade angular nesse caso, mas ainda assim, mesmo obedecendo a leis determinísticas e partindo de condições iniciais conhecidas, a gente não consegue prever o comportamento do sistema, né? E uma das coisas que caracteriza o sistema caótico é a extrema sensibilidade às condições iniciais. E isso é uma coisa que a gente vai discutir mais um pouquinho, né? Uma maneira interessante de olhar para um sistema caótico é olhar para a trajetória do sistema no espaço de fase, né? Então, até agora, né, aqui em cima a gente viu 2 gráficos, né? A posição como função do tempo e a frequência como função do tempo. Eu posso pensar no tempo como sendo um parâmetro e, em vez de traçar um e outro como função do tempo, traçar a frequência como função de θ, né? Então,
né, essas duas informações estão disponíveis na saída do programa, né? É só, em vez de traçar θ e ômega como função de t, traçar ômega em função de θ, né? Por um sistema que não apresenta caos, né? Então, aqui, um θ inicial, θ0, que a gente vê aqui, né? Ponto 2, então eu começo aqui, um amortecimento pequeno, que seria um sistema subamortecido, e uma força externa que não é muito intensa. A gente tem aqui, inicialmente, né, eu consigo identificar essa parte do movimento aqui, que é o meu transiente, e depois que esse transiente passa, o sistema vai oscilar ad eterno, né, nessa elipse externa aqui, né, onde, para uma dada frequência, eu sempre vou ter, né, aqui o sistema oscilando percorrendo essa trajetória no espaço de fase, né? Então, se a gente começa a fazer o gráfico a partir de um determinado tempo posterior ao transiente, a gente não vê essa parte inicial e a figura vai ser sempre uma elipse, né? Já se a gente olha para um sistema caótico, né, a gente tem uma trajetória como essa aqui. E aqui eu tenho que chamar a atenção de vocês, né? Existem maneiras diferentes de fazer esse gráfico. Quando eu fiz esse gráfico, aqui eu não restringi o meu θ entre menos π e π. Então, a gente poderia fazer isso, né? Pensar que quando o pêndulo dá a volta por cima, né, do ponto onde ele está preso, o θ volta a zero, ou se ele passou de 2π, volta a zero, ou se ele passou de menos 2π, ele também volta a zero. Eu não fiz isso ao traçar essa figura, por isso que eu tenho valores aqui que vão até menos 10, né, indicando que ele está oscilando para um lado e depois volta para o outro, né? E aqui eu considerei o tempo final 60 segundos, né? Se eu aumento o tempo final, né, eu começo a ter essas elipses aqui, uma do lado da outra, né? E aqui eu tenho, né, nesse caso, uma força externa intensa, e aqui só ressaltando que eu, né, encontrei θ maior que π ou 2π, né, e eu poderia subtrair aqui esse mais ou menos 2π para ficar sempre nessa região do espaço de fase. Então, um sistema que apresenta a causa, ele é muito sensível, né? Essa é uma das definições de causa, às condições iniciais, e essa extrema sensibilidade às condições iniciais é usada para definir se o sistema tem causa ou não. Então, aqui nesse gráfico, eu mostro o movimento de dois pêndulos diferentes, né, que distam, né, inicialmente de um Δθ 0,001. Então, eu iniciei um sistema com θ igual a 0,2 radiano e o outro 0,2 mais 0,01 radianos. E, em vez de fazer um gráfico de θ como função de t para cada um dos dois, eu fiz um gráfico de Δθ, né? O θ em um instante t de um dos pêndulos, menos o θ no mesmo instante t de outro pêndulo. E observo o que acontece, né? Então, a gente vê, né, que se eles começam aqui com Δθ 10 a menos 3, que é, né, esse valor aqui da condição inicial que eu dei, com o passar do tempo, essa diferença, né, entre os dois pêndulos ela vai diminuindo. Aqui, né, a gente tem esse comportamento oscilatório e esses mínimos aqui. Esses mínimos acontecem, né, quando um dos pêndulos cruza o outro, né, e aí, né, quando eles se cruzam, a diferença vai a zero. Então, o zero nessa minha escala log aqui no eixo Y, obviamente, não aparece, né, mas a gente tem esses mínimos aqui quando ele vai a zero, mas o mais interessante é não olhar para os mínimos, né, que estão em zero e estão fora do gráfico, mas olhar para os máximos. E a gente vê que esses máximos a gente consegue aqui traçar uma linha, né, e como esse gráfico aqui é log linear, é um gráfico semi-log, então a gente consegue ver que Δθ varia com t dessa maneira, é elevado a um γt, onde γ aqui é negativo, né? Essa linha claramente
tem uma derivada negativa, né? Ele é uma linha negativa, ela aponta para baixo, né? E o fato, né? E a gente consegue, né, fazer um ajuste aqui, determinar o valor de lambda. Lambda, nesse caso, é menos 0,25, que é negativo, né? E o fato da gente ter esse coeficiente negativo aponta para a gente não ter caos. Então, uma das definições de caos é dada por esse expoente lambda, que é conhecido como expoente de Lyapunov, e toda vez que ele é negativo, o sistema não apresenta caos. E o fato dele ser negativo, né, está indicando que, à medida que o tempo passa, os sistemas não dependem muito da condição inicial e essa dependência vai sendo reduzida. Então, vou mostrar para vocês um exemplo, né, numa região onde a gente tem caos, né? Então, aqui, para uma força externa mais intensa, um alfa igual a 1,2. Né? De novo, eu inicio os dois com essa diferença de 0,01, 10 a menos 3, né? Então, está aqui. E, à medida que o tempo passa, né, vou observando a diferença entre os dois, e, em vez de decrescer, ela aumenta, né? Aqui é fácil ver que eu poderia ter deixado mais tempo, mas isso satura em algum momento, né? Se eu considerar que o delta teta, né, que o teta está sempre nessa região entre mais ou menos π, né? A diferença máxima vai ser da ordem de 2π ou 4π, então, né, aqui ele não vai crescer toda a vida, ele estabiliza a partir de um certo momento, mas é possível ver que ele é positivo. E aí, quando a gente tem esse expoente positivo, né, a gente diz que o sistema tem caos, né? Então, o que a gente está vendo aqui é uma transição de fase, né, de um sistema não caótico para um sistema caótico, e o parâmetro de ordem, né, a quantidade que sinaliza essa transição, é o expoente de Lyapunov lambda, né, que ele vai ser zero exatamente no ponto de transição. Então, quando o lambda é menor que zero, não tem caos. Quando o lambda é igual a zero, tem caos, e a transição se dá, né, em lambda igual a zero. E aqui, o parâmetro que a gente vai variando para observar essa transição é o alfa, né? Então, para alfa igual a meio, a gente está nessa região aqui, né, sem desordem, sem caos, e para alfa igual a 1,2, a gente está na região com caos. Perguntas até aqui? Está claro isso? Professora, Diga. a força externa que está no pêndulo é uma força periódica, né? Tem um seno de Isso. ômega t. Uhum. Esse ômega da força externa, a frequência da força externa, você também varia ou você deixou ela sempre igual em todos esses Então, eu gráficos? não coloquei aqui, devia ter colocado. Até aqui eu deixei ela sempre igual, acho que eu deixei 2/3 do período, 2/3 de π, mas ela é importante e a gente vai ver a partir daqui, a gente vai discutir isso. Mas, de fato, não só a amplitude da força externa, como a frequência da força externa também são importantes. Então Obrigada por, tudo bem. obrigada por lembrar. Diga. Teria como a gente fazer essa transição de sem caos para um mesmo alfa, para uma mesma amplitude, variando a frequência da força externa? A gente vai ver isso daqui a pouquinho, né? Até calcular o expoente de Lyapunov pode não ser tão simples, assim, ficar tão fácil de ver, mas a gente vai ver uma outra rota para o caos, que é o de dobramento de frequência, onde vai ser bem importante a frequência externa, da força externa. Né? Então, daqui a 5 minutinhos a gente vai ver isso. Né? Eu vou só fazer uma meia trava aqui e discutir a seção de Poincaré, porque isso é bem importante e eu acho que eu vou colocar na lista, né, porque é uma coisa bem interessante. Então, a ideia da seção de Poincaré, né, é olhar a trajetória do espaço de fase, mas não o tempo todo como a gente fez aqui. É olhar a trajetória no espaço de fase em tempos
que estão em fase com a força externa. E, para isso, né, é preciso saber a frequência da força externa, né? Então, para cada valor de alfa, né, a gente tem aqui essa trajetória θ de t e ω de t, a gente descarta o transiente. Então, o livro é bastante exagerado nessa suposição, mas eu acho que não custa, né? Então, a gente simplesmente joga fora os primeiros 300 períodos para ter certeza que a solução transiente foi a zero, e a gente observa, então, de 300 até 400 períodos, a trajetória no espaço de fase, mas não o tempo todo, só em pontos que estão em fase com a força externa. Para um sistema não caótico, que figura vocês acham que vai acontecer? Vai aparecer? Se eu pegar só pontos que estão em fase com a força externa. O que vocês acham que acontece? Deixa eu colocar aqui. Então, essa aqui é a minha trajetória no espaço de fase. Então, né, se eu jogo fora, né, os tempos iniciais, essa curva inicial aqui vai embora, eu vou ficar só com a elipse, né? Então, essa seria a minha trajetória completa no espaço de fase. Se eu escolho apenas, né, tempos que estão em fase com a força externa, o que eu vou ver dessa elipse? Eu acredito que é só a elipse em si, né, que vai ser vista. Mas a elipse toda que eu vou ver? A ideia, né, essa elipse, a cada tempo, né, ele está percorrendo aqui essa elipse. Então, se eu escolho, por exemplo, né, o meu tempo, marcar um tempo que esteja em fase, e nesse tempo eu estou nesse ponto aqui, né? Não sei se dá para vocês verem meu mouse aqui, né, no ponto extremo à direita. E se eu só for olhar um período depois, onde eu vou estar exatamente um período depois? Você vai estar no mesmo ponto, né? No mesmo ponto, né? Então, a seção de Poincaré de um sistema não caótico vai ser um único ponto, né? E aí, qual ponto vai ser nessa trajetória vai depender das minhas condições iniciais, né? Então, se eu descarto a parte transiente e tenho um sistema não caótico e olho a seção de Poincaré, eu vou ter um único ponto e mais nada. E a gente já pode pensar o que acontece, né, quando eu tenho esse tipo de trajetória, né, caótica. O que vocês acham que vai acontecer? Vão ser pontos diferentes. Né? A gente, obviamente, não vai ter um único ponto, mas, ao contrário do que a gente poderia supor, né, eu não desenhei a minha própria, eu fiz um copy-paste aqui da figura do livro, né? Essa figura, ela não é totalmente aleatória, né? Então, se eu tenho, né, ômega, né, a trajetória no espaço de fases e tomo isso em pontos que estão em fase com a minha força externa, e aqui o que o livro chama de FD é o que eu chamo de alfa, ele não divide, né, por ml. Apenas esses pontos vão aparecer. Então, quando a gente compara uma figura como essa aqui, cheia de pontos no espaço de fase, né, com essa figura aqui, a gente vê, né, que ela é bem menos complexa, né, e que se a gente deixar um tempo infinito, os pontos vão ser sempre esses, né? Então, essa figura, né, recebe o nome de atrator, né, porque se a gente repete, né, o sistema ele vai passar por vários pontos, né, durante a trajetória dele, mas sempre que a gente marcar, né, pontos que estão em fase com a força externa, a gente vai ver, né, essa figura. E essa figura ela tem várias peculiaridades, né? Mais para frente a gente vai estudar fractais, ela é fractal, né? E a gente vai entender depois o que quer dizer ser fractal, né? Mas é bem interessante por si só, né? Então, apesar, né, do sistema como um todo, a gente, né, não conseguir prever várias coisas, não é que ele é aleatório, ele não é aleatório, ele é um sistema determinístico, é que ele varia muito fortemente
com as condições iniciais. Professor, isso é uma coisa que eu ia perguntar, porque sistemas Diga. caóticos a gente não consegue exatamente prever as trajetórias exatas, mas é possível prever uma forma geral do sistema? Não, não é que a gente não consiga prever, a gente consegue, né? Aqui, esse aqui não é a trajetória, esse é o ômega, né? De novo, o ômega, cadê? Aqui, né? Bom, aqui é a trajetória no espaço de fase. Não é que eu consigo prever, né? Eu tanto consigo prever que eu fiz o gráfico, mas a gente não consegue saber a priori, antes de resolver, né, qual vai ser. Então, ela não é, a gente não tem uma intuição como a gente tem no caso do pêndulo simples, né? Mas você consegue ter uma ideia de como seria de uma forma geral? Porque eu penso tipo no atrator de Lorentz, que a gente não sabe, também é um sistema caótico, né? Só que a gente meio que sempre sabe que ele vai ter aquele formato, sabe? Então, Semelhante. a gente, o similar, digamos, do atrator de Lorentz é aqui a seção de Poincaré, né? Então, não é que a gente não saiba nada, a gente sabe que em pontos em fase com a força externa, o sistema vai passar nesse lugar, né? Então, tem similaridades, né? Então, nem tudo é imprevisível, isso é previsível. Talvez quanto mais geral for a sua análise, talvez mais previsível fique no sentido. Então, existem formas de analisar que explicitam o que é previsível, né? Então, a trajetória completa no espaço de fase não deixa explícito ou claro o que é previsível, mas a seção de Poincaré deixa, né? Então, essa coisa da seção de Poincaré, né, é como se você jogasse uma luz estroboscópica no movimento do seu pêndulo e ela só acendesse, né, com a mesma frequência que a sua força externa está forçando o sistema. E aí, né, fica explícito para você que o comportamento, né, tem uma previsibilidade. Isso é bem curioso ver, né? Se você só vê uma parte do movimento, você entende melhor o movimento do que se você observar o movimento todo, né, onde você vê aquele pedaço que você não consegue entender. Eu acho isso bem interessante, né? É muito legal mesmo. Assim, um comentário em paralelo, eu assisti um balé uma vez de um grupo chamado David Parson, e a dança era feita com luz estroboscópica e a luz só acendia quando o cara estava no ar. Então, você tinha a sensação que o bailarino estava andando no ar. Então, essa coisa de você ver o movimento em períodos, né, em tempos que estão em fase com um certo acontecimento do movimento, né, pode realçar características do movimento que, se você estivesse vendo o tempo todo, você não perceberia, né? Então, é interessante isso. Então, a gente vai agora olhar um pouco as rotas para o caos, né? Como que o sistema passa de periódico para caótico, né? Então, a gente vai analisar o caso de uma força externa intensa, porque sem isso o sistema não é caótico. A gente vai manter o valor de θ entre menos π e π, então toda vez que ele passar de π, a gente vai reduzir de menos 2π, toda vez que ele passar de menos 2π, a gente vai somar 2π, e a gente vai analisar o comportamento do sistema só depois do transiente. A gente já vai, de cara, jogar o período inicial, onde ele ainda está no transiente, fora. Então, aqui, né, a frequência da força externa é 2/3, né? Então, tem um período bem definido, né? O meu período é 3π. E aqui eu estou considerando a força externa com essa amplitude 1,35, e a gente vê que, nesse caso, o sistema é periódico, né? Então, aqui, esses picos aqui, né, acontecem quando o sistema passa de 2π, né? Então, né, aqui ele foi para menos de π, aqui para mais de π, aí ele é rebatido, vai para o outro lado. Aqui tem um transiente, a gente vê aqui que essa amplitude é diferente.
mas o sistema tem um período bem claro, né? Se a gente pegar entre dois mínimos aqui, o sistema se repete a cada período aqui, que é da ordem de 3π. E a gente vai agora aumentar um pouco a intensidade da força externa, e a gente observa, né, uma forma de dobramento de período que é bem interessante, né? Então, se a gente passa aqui de 1,35 para aqui 1,44, né, o que a gente observa é que aqui, esse período que era sempre igual, aqui ele oscila, né? Menor, maior, menor, maior, menor, maior. E aí, como o período, né, é caracterizado pelo tempo em que ele repete o movimento, o período deixou de ser esse pequeno intervalo aqui e passou a ser o dobro desse intervalo quando ele se repete. Então, a gente tem aqui um tempo que, né, o período da força externa aqui, a frequência da força externa é 2/3, mas aqui eu dobrei o período. O que é bastante peculiar, né, porque quando a gente tem sistemas não lineares, em ótica acontece muito, da gente ter harmônicos, né? Então, a gente tem um certo fenômeno não linear, oscilatório, e aí aparecem coisas que dependem não só da frequência fundamental que a gente está tratando, mas de frequências superiores, né? E o primeiro harmônico, o segundo harmônico, isso no FISESP 2 até vocês veem, às vezes, isso, né? Experimentos onde aparecem frequências maiores. E aqui a gente está vendo, né, frequências subharmônicas. Em vez de ver o dobro da frequência, a gente vê metade da frequência da força externa, né? Então, esse dobramento de período está associado a gente ter frequências subharmônicas excitadas, né? Então, né, só ressaltando aqui, a figura é igual, só mostrando, né, essas setinhas verdes, que antes a gente tinha sempre a mesma amplitude, e agora a gente tem amplitudes diferentes, e com isso dobra o período, né, e cai a metade a frequência. Então, um sistema não linear exposto a uma força externa, né, como eu tinha antecipado, né, ele tem uma resposta na mesma frequência da força externa e em harmônicos da força externa, 2 vezes, 3 vezes, né? E isso, em geral, acontece com sistemas não lineares. E aqui, né, nesse sistema que apresenta a causa, a gente está vendo frequências subharmônicas. Então, se a gente aumenta, né, mais a frequência, né, a frequência não, a amplitude da força externa, a gente vai vendo, ele passa aqui de um período aqui para 2 períodos, e aqui talvez não esteja muito claro, mas esse período, essa aqui é igual a essa e essa aqui é igual a essa. Então, de novo, dobrou o período, foi para 4T, e a gente tem, de novo, mais um subharmônico sendo acrescentado aqui. Então, a gente vê que à medida que a amplitude da força externa aumenta, a gente vai vendo essas cascatas de dobramento de período, né? E isso fica claro de ver no chamado diagrama de bifurcações, né? Então, para fazer um diagrama desses, o que a gente faz, né, para cada força externa FD, para cada amplitude, a gente calcula θ de T, né? Então, sempre o mesmo procedimento, joga fora o transiente, de novo, o mesmo procedimento, e observa por um período depois do transiente. E aí, né, parecido com o que se faz para obter a seção de Poincare, a gente observa o período, né, o tempo em fase com T. Diga, Pedro. Quando você mostrou esse gráfico anterior, que para diferentes amplitudes da força externa, exatamente, a gente vai dobrando o período, tem alguma relação do aumento da força externa, porque está 1,35, 1,44, 1,485,
a gente está aumentando a amplitude da força externa em sei lá, em um degrau, em uma razão. E só que a gente está sempre dobrando o período. Você está entendendo a minha pergunta? Eu não sei por que ele escolheu, quer dizer, eu sei por que ele escolheu esses valores, ele quer observar o efeito ao aumentar o período, mas por que ele pegou 1,44 e não 1,43, né? Não tenho clareza. Né? A transição ocorre para um dado valor de FD, daqui a pouco a gente vai discutir isso, né? E assim, à medida que a gente vai aumentando o número de períodos, esses valores vão se aproximando. Deixa eu mostrar aqui a figura, né? Então, só voltando aqui, né? A ideia é olhar para tetas que estão em fase com a força externa. E aí a gente vê esse diagrama de bifurcação. Então, talvez isso responda a sua pergunta. Né? Ali no gráfico, ele mostrou um ponto ou outro. Aqui ele fez vários pontos, né? Dá para ver, cada pontinho aqui, eles estão tão próximos que parecem uma linha. Então, para F pequeno, né? Menor que esse valor aqui, né? Que é perto aqui de 1,44, né? Até aqui não tem nenhuma bifurcação, né? Um período só. Aí, a partir desse valor, né, como dobra o período, né, em um determinado período você vai ver dois valores diferentes. Então, né, são essas bifurcações aqui. Aí aqui dobra de novo o período, né, para esse outro valor. E aqui de novo dobra e dobra. E aí chega um momento aqui em que é difícil até observar, né, esse dobramento de período com essa precisão que ele usou aqui, né? Teria que ter um θ de t, intervalos, né? O ΔT ser bem pequeno para pescar aqui os vários períodos em fase. Então, esse é um outro diagrama que mostra a entrada no caos, né? Aqui, quando você tem dois períodos, ainda não pode chamar o sistema de caótico, mas aqui, em um determinado momento, né, o sistema entra no caos. E uma questão bem interessante, né, se essa rota, né, de dobramento de frequência ela é específica do pêndulo ou é um fenômeno universal. Né? Então, existem outras maneiras de olhar para a bifurcação. Né? Então, só chamando aqui a atenção, né, aqui ele coloca, né, os valores específicos, né? Então, o período 2 vai o período 1 vai para FD menor que 1,424. O 2 vai de 1,424 até 1,459. O 4 de 1,459 até 1,476. E aí a gente pode, né, a gente observa que essa distância aqui do período 4, né, esse tamanho do período 4 é menor do que o tamanho do período 2. Então, a gente pode tentar fazer uma análise, né, para tentar medir, né, os valores de F. Então, a gente pode olhar o F de N menos F de N menos 1, dividido por F de N mais 1, menos F de N, e ver quanto é esse ΔN aqui, que é uma constante. Eu esqueci o nome. É um nome que começa com a letra F, mas agora eu esqueci, da pessoa que estudou isso a primeira vez, né? E é curioso ver que quando N vai para infinito, esse ΔN tende a um valor fixo, que é 4,669, né? Essa constante, e esse é um comportamento universal. Então, né, essa distância aqui vai reduzindo, mas à medida que N cresce, ele estabiliza, né, a distância entre dobramentos consecutivos. Então, existem outros sistemas que também apresentam caos, né, e a gente vai dar uma olhada em um que é bem simples de analisar, né, que é o mapa logístico. Né? Então, existem diversas propostas, né? Quem estuda mecânica estatística, em geral não, mas grupos que estudam mecânica estatística também estudam crescimentos populacionais e fazem modelos estatísticos para observar isso. Né? Eu estudei na UF e a UF tinha um grupo super forte de propor modelos para estudar
crescimento de populações, e aí, assim, população de quê? Depende, o modelo depende fortemente. Se você tem uma planta, né, é um tipo de modelo. Se você tem um ser que se reproduz sexuadamente ou assexuadamente, ou predadores e não predadores, então, né, lá tinha um grupo grande de fazer esse tipo de modelo. E uma forma de modelar isso é olhar para o que se chama de mapa logístico, né? Então, aqui a gente vai dizer que XN é o tamanho da população em uma dada geração N, né? E XN mais 1 é a população da mesma espécie, né, numa geração posterior. E, né, XN mais 1 depende da população anterior e de um parâmetro μ, né, que controla, por exemplo, a quantidade de comida disponível para essa população. Então, se tem muita comida, a população cresce muito. Se tem pouca comida, a população cresce pouco, né? E a gente pode observar, né, o mapa logístico, né, o crescimento dessa população com o passar do tempo. E aqui uma coisa que é interessante, né, quando a gente estava olhando para o pêndulo, a gente, por uma necessidade computacional, discretizou o intervalo de tempo ΔT. E aqui ele já é naturalmente discreto. Como a gente está falando de gerações, a gente tem uma geração N e a geração N mais 1 subsequente. Então, né, a gente não precisa discretizar o sistema, ele já é formulado de forma discreta, né? E se a gente olha para o mapa logístico, então, a gente inicia a população, né, no tempo t igual a 0 e observa o crescimento dessa população. Então, a gente vê aqui que para um valor de μ pequeno, né, 2, a gente tem um transiente aqui e depois o sistema estabiliza em uma dada população um único período. Para um valor de μ um pouco maior, 3,1, de novo a gente tem um transiente aqui no começo e a partir de um certo tempo a gente observa um período duplo, né, como no caso do pêndulo. A gente tem um tempo em que a população é maior, diminui, mas dois valores, né, ela oscila aqui entre dois valores. E se a gente aumenta ainda mais o valor de μ, a gente entra aqui, né, num regime caótico onde, né, a gente vê que o sistema está oscilando, mas não está oscilando entre dois valores fixos, né, e não é igual a antes. Então, da mesma maneira, né, que a gente tinha lá na seção de Poincaré os atratores, aqui a gente consegue analisar com um pouco mais de facilidade o que acontece, os pontos fixos no nosso sistema, né? Então, se eu inicio aqui, né, em XN nesse ponto e itero, né, substituo o XN inicial aqui e aqui com esse valor de μ, eu sei que depois de um tempo, né, eu faço o seguinte cálculo, né, essa função aqui, curva, essa função aqui, μ de xn, 1 menos xn, e eu sei que isso, depois de um tempo, vai ser igual, né, ao meu x estrela, que é essa linha reta aqui. E aí eu vejo que onde essas duas coisas se cruzam, né, é o meu atrator, é o meu ponto fixo, né? Então, eu posso começar em outro lugar, mas iterando, eu vou vir parar aqui. Se eu tenho, né, um valor de μ pequeno, eu só tenho um ponto fixo, e aqui, nesse caso, né, para um valor de μ maior, eu tenho dois pontos fixos, na verdade, eu tenho um ponto fixo aqui que é instável, deixa eu só ver, eu acho que não eu coloquei coloridinho aqui, né, eu tenho esse ponto fixo aqui em ponto 7, que ele é instável, meu sistema acaba não passando por ele, né? E eu tenho esses dois pontos aqui, ponto 48 e ponto 82, que são estáveis, né? Então, eu começo desse valor original, e aí, né, depois desse meu transiente, eu venho parar aqui, e aí, se eu aplico, né, essa função aqui, né, eu venho parar aqui, e aí, de novo, na próxima etapa, eu venho parar aqui, então, eu tenho dois pontos fixos. E a gente pode, né, ir aumentando o μ aos poucos e ver, né, como funciona, né, esse período duplo, olhando para a função da função. Então, quando a gente tem um período duplo,
Em vez de traçar aquela função f de x, eu tracei, né, o x de n mais 2, e aí eu vejo aqui os dois pontos fixos e o ponto instável aqui. Então, de maneira semelhante ao que a gente viu lá para o pêndulo, né, com esse mapa logístico, a gente também consegue ver, né, o dobramento de frequência, vai para o período duplo, período 4, período 8, e tenta entender melhor, né, esse modo de chegar no caos, que é o dobramento de frequência. Então, observando, se a gente está próximo de um ponto fixo, né, o sistema flui para ele, e se a gente tem um sistema que está muito longe do ponto fixo, a gente, né, vai observar que esse Mi vai induzir essa transição de fase. Só adiantando, uma coisa que a gente vai ver bastante ao longo desse curso, aqui não vai ficar muito claro, mas só, né, para vocês já ouvirem falar em universalidade, né, aí quem fez mecânica e estatística, física e estatística já ouviu falar, mas não precisa ter ouvido falar, né, a gente vai falar aqui. A ideia de universalidade, né, é a ideia da gente ter sistemas muito diferentes, como, né, um pêndulo e um mapa logístico, e observar que características gerais desses sistemas são iguais, né? Então, essa função logística, ela é representativa, né, do mapa logístico de um sistema muito geral, que não é só aquele de mudanças de população, né? E perto da transição, a gente tem funções suaves, que tem essa forma geral f de x, e a presença de pontos fixos, né? E a presença, né, essas transições suaves e as presenças de pontos fixos, né, são características gerais, mesmo em sistemas que apresentam caos, né? Então, elas são semelhantes em dois sistemas totalmente diferentes, que apresentam caos, mas a gente tem, né, questões bastante similares. Então, era isso que eu tinha para falar hoje, né? O que eu falei está tudo no livro do Giordano. Então, quem quiser, eu sugiro que, né, dê uma lida lá. E aí, vou parar de compartilhar aqui. Bom, vou abrir para perguntas antes, né? Porque pode ser que alguém queira ver alguma figura e ouvir alguma coisa. Perguntas, questões? Todo mundo dormiu e não tem nenhuma pergunta? Eu tenho uma pergunta, mas é mais curiosidade do que algo assim. Qual a diferença entre um caos e um sistema complexo? Tipo, eu dei uma lida muito superficial em sistema complexo e quando você definiu o caos, eu achei uma coisa meio parecida. Então, na verdade, o sistema complexo não necessariamente ele é caótico, né? No sentido de que você pode fazer previsões em diversos instantes de tempo. Aqui eu estou vendo, tem coisas escritas no chat, eu posso tentar ver também, né? Então, digamos, um sistema complexo é mais amplo do que um sistema caótico. Mas eles têm similaridades. Ele pode ser complexo e não ser caótico, né? Mas, assim, o que é definido como um sistema complexo, às vezes, varia, e depende do que você está definindo como um sistema complexo. Entendi, obrigado. Professora, Oi. a minha internet caiu nesse último tópico de pontos fixos. A senhora podia repetir o básico só para eu me localizar? Então, a ideia, né, aqui é mostrar, né, o dobramento de frequência que a gente viu lá num pêndulo em um outro sistema cuja análise matemática é mais simples, né? E o sistema que o livro escolheu, né, é olhar para um mapa logístico. Então, não sei onde a sua internet caiu, mas você tem aqui, né, a sua população em uma dada geração N, e você quer observar como a sua população fica numa geração posterior, né, com
o crescimento da população sendo dado por essa forma funcional, onde Mi, né, é uma constante que vai te, né, digamos, aqui nesse caso a gente diz que controla a quantidade de comida, ou seja, controla o crescimento da população. Então, a gente observou diferentes casos com Mi pequeno e Mi grande, né? E quando o Mi é bem pequeno, a gente, né, a população rapidamente se estabiliza. Quando ele tem um valor intermediário, a gente observa esse mesmo dobramento de frequência que a gente viu no caso do pêndulo. E quando ele é muito grande, a gente vê um sistema caótico. A diferença, né, é que aqui a gente consegue fazer essa análise matemática mais simples, né? Então, só voltando a essa expressão, né, aqui eu tenho que o x de n mais 1 é dado por isso aqui. Então, eu vou igualar uma função x de n mais 1, que é simplesmente uma reta, por essa função aqui, né? E é isso que é feito aqui, né? O meu x estrela, né, é simplesmente aqui esse eixo vertical, x de n mais 1, então ele é igual a ele mesmo, uma reta. E essa função aqui, né, mi vezes xn, 1 menos xn, que é, né, essa curva com a concavidade para baixo. Onde as duas são iguais é a solução para o meu sistema. E a gente vê que se mi é pequeno, eu só tenho um ponto, né, onde essas curvas se interceptam. Aqui eu passei batido, zero é solução, mas é uma solução trivial, né? Se eu começo com zero, eu nunca saio de zero. Se eu tenho zero população, né, ela vai ser sempre zero, então ele é um ponto fixo trivial. Então, a gente tem um ponto fixo não trivial para Mi pequeno. Se a gente tem Mi grande, a gente tem aqui, né, dois pontos, um ponto fixo aqui que é instável, e esses dois pontos fixos aqui em torno do qual o sistema oscila, né, e a gente, à medida que vai aumentando Mi, né, vai observando esse dobramento de frequência. E aí, em vez de observar isso em x de n mais 1, né, se a gente faz um gráfico aqui mais para baixo, em x de n mais 2, a gente vê, né, os pontos em que ele cruza aqui. Então, tem um ponto instável e dois pontos estáveis. Então, é só uma outra maneira de observar o dobramento de frequência em um sistema diferente do pêndulo. Entendi, professora. Obrigada. Nada. Bom, tá, eu estou gravando, né? Então, eu vou colocar lá depois. Mais perguntas? Então, pessoal, se não tem mais perguntas, acho que, bom, vou parar de gravar aqui.